De volta com o jornal Centro-Sul pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Conforme anunciamos aí os destaques, estamos recebendo o Padre Flávio Santiago, como acontece toda semana, para aqui também compartilhar conosco informações muito importantes. E hoje é sobre o motu próprio, é que o Papa Francisco institui o Domingo da Palavra. As Sagradas Escrituras já ocupam um lugar... Bom, primeiro, boa tarde, Padre. Bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando o Jornal da Centro-Sul. Pois é, e as Sagradas Escrituras já ocupam um lugar de destaque nas celebrações da Igreja Católica. E agora, o terceiro domingo do tempo comum é dedicado à Palavra de Deus. Pode explicar por quê, Padre? O porquê e o Papa Francisco instituiu essa comemoração, sem tirar aí de foco que, de fato, a palavra é um dos aspectos, é um dos valores, né, mais importantes, não apenas para a Igreja Católica, mas para todas as igrejas cristãs. Então, o senhor pode explicar o porquê dessa iniciativa? Ele escreveu um documento chamado motu próprio. Motu próprio quer dizer por vontade própria. É um documento com o qual o Papa aborda um assunto específico e apresenta, não é, como decisão a reflexão dele para toda a Igreja Católica. Esse motu próprio se chama Aperuit Ilis, que quer dizer abriu-lhes os ouvidos, os olhos, para que entendesse a palavra de Deus. Os remete ao texto dos discípulos de Emaús, que está lá no Evangelho de Lucas. Arivan, nós podemos elencar 3 motivos para essa chamada, não chamada de atenção no sentido negativo, mas esta chamada de atenção no sentido de recordar o que é importante e deve ser sempre lembrado, que o Papa Francisco dirigiu a toda a Igreja. Esse documento ele foi publicado oficialmente no dia 30 de setembro do ano passado. E o Papa queria fazer referência a um fato histórico. A São Jerônimo, que foi um dos primeiros estudiosos a traduzir as Sagradas Escrituras para o latim. Então faz 1.600 anos dessa empreitada, né, desse trabalho que ele realizou em favor de toda a Igreja. E São Jerônimo tem uma frase que até hoje ecoa, no coração dos católicos, dos cristãos católicos. Ele diz assim: a ignorância da Escritura é a ignorância do próprio Cristo. Então nós devemos nos aproximar das Escrituras, conhecê-la e, conhecendo-a, crescemos no conhecimento e na amizade com o Filho de Deus. O segundo motivo, Erivan, é que o Papa disse que recebeu muitas solicitações, muitos pedidos, de católicos de todo o mundo para que se celebrasse um domingo no qual a palavra de Deus fosse o tema, fosse colocado mais em evidência. E um terceiro aspecto, o Papa também diz que a palavra nos ajuda a reforçar os laços que nos unem a outras igrejas. Os evangélicos também têm em comum as mesmas escrituras, os chamados protestantes históricos, presbiterianos, luteranos, nós temos em comum com eles a mesma escritura. Então, depois do tempo da Páscoa, e já nesse tempo a gente reza pela unidade dos cristãos. Então, colocar a palavra como centro tem um grande apelo de diálogo, porque todas essas outras tradições que não são de matriz católica possuem o mesmo respeito, o mesmo afeto, a mesma consideração pelas Escrituras como nós católicos. Então, basicamente, são esses 3 motivos. Quando o senhor fala luteranos e presbiterianos que também condividem conosco o mesmo texto, incluindo o Eclesiastes? Incluindo Eclesiastes, porque hoje em dia algumas traduções evangélicas eliminaram alguns livros da Bíblia, Eu não tenho assim precisão, mas Macabeus, Ruth, me parece uma carta católica. Eu sei que tem traduções que têm menos 6 ou 7 livros do que a tradução oficial da Igreja. Mas hoje em dia a tendência entre os estudiosos é de ver a Bíblia em seu conjunto. Todos os livros são importantes porque nos comunicam essa presença, essa predileção de Deus por todos aqueles que se consideram membros,
filhos de Deus e membros do povo de Deus. Bom, Padre Flávio, então quando o Papa institui o Domingo da Palavra, o que é que isso quer dizer? Ele quer chamar a atenção da Igreja para uma espécie de redescoberta da importância das Sagradas Escrituras? O que é que vem nesse bojo aí? Você usou uma palavra importante, né? Redescoberta. Nós devemos redescobrir sempre a Escritura. São Gregório Magno, que viveu no século V, ele disse que a palavra de Deus cresce quando alguém desenvolve com ela uma atitude cotidiana que o leva a ler e meditar constantemente a palavra. Ela cresce. Tem um rabino judeu que diz que para cada palavra que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, que é muito caro aos irmãos, né, que professam a fé judaica, para cada palavra nós encontramos 99 sentidos. Então quer dizer que você pode aurir, tirar, atualizar muitas lições das Escrituras. Mas o Papa recorda a toda a Igreja que o Concílio Vaticano II, por meio da Constituição Apostólica Dei Verbum, que coloca o primado da palavra para toda a Igreja, deu um grande impulso à redescoberta da palavra de Deus, como alimento, como fonte para todos os fiéis. Ela deve ser escutada, proclamada, meditada, acolhida por todos, e não apenas por alguns especialistas. A Bíblia é para todo o povo, e não apenas para uma elite, digamos assim, estudada. E o Papa Bento XVI fez um documento muito importante, Arivan, como todos os documentos. Agora, às vezes eu sinto a dificuldade, como são muitos, fica difícil, né, de você ler, de se aprofundar, de comentar. Ele escreveu um documento chamado Verbo Domini, quer dizer, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E nesse documento, o Papa coloca um acento, chamando a atenção de toda a Igreja para o caráter performativo da palavra de Deus. Aí nós entramos nas prerrogativas da palavra. A palavra, ela informa, porque ela te comunica acontecimentos, nome de pessoas, situações históricas. Por exemplo, o exílio da Babilônia, dos hebreus para a Babilônia, é um acontecimento que faz parte da história universal. O mesmo nascimento de Jesus começa com uma série de informações históricas. Então a palavra informa, quer dizer, comunica algo de alguém ou de alguma situação. Ela forma, no sentido do discipulado de Jesus, no sentido daquilo que é a vontade de Deus, é critério para discernir a vontade de Deus na nossa vida, e ela conforma, isto é, te faz ficar parecido, assemelhar-se ainda mais com a pessoa de Jesus. Então o Papa Bento XVI diz que a palavra, ela não apenas informa, forma e conforma, ela é performa, porque ela traz, quando proclamada, uma autoridade que não pertence a quem lê a palavra em voz alta para os outros, mas é a autoridade do próprio Deus. Então ela também é normativa, ela também tem critérios, né, morais e de comportamento. Ela performa porque é constituída dessa autoridade. Aquele que a lê, aquele que se aproxima dela, recebe do próprio Deus, não é, o convite, e até nós poderíamos dizer, de maneira imperativa, a ordem para assumir com sua própria vida aquela palavra. Padre Flávio, eu fiz uma pesquisa aqui no Google rapidinho sobre a quantidade de sacerdotes no Brasil. De acordo com a CNBB, são um pouco menos de 27.300 aproximadamente, né? De acordo aqui com a informação, 27.300 padres. E eu percebo, quer dizer, nós sabemos que são milhares de comunidades. Aqui na Diocese, por exemplo, para 30 e poucos sacerdotes, nós temos aí uma quantidade enorme. Mais de 600 comunidades. Mais de 600 comunidades. Então, como se pode celebrar o Domingo da Palavra de Deus? Aí pelo lado, obviamente, da Igreja Católica, mas o senhor pode, e eu peço também que o faça em relação, no geral, como se pode celebrar
e celebrar bem, porque é preciso entender a palavra, né, Precisa entender a palavra. E assim, com tantos poucos pastores, vamos dizer, aqueles que são ordenados, os que são do ministério ordenado. Então vamos dar a resposta dividindo-a em duas partes. Primeiro tem um aspecto litúrgico, ao qual você fez menção, e depois tem um aspecto pastoral, que é a operacionalização em termos de ação, de trabalho, para que uma determinada situação seja acolhida e cresça no meio do povo. Do ponto de vista litúrgico, como nós podemos celebrar a palavra de Deus? Primeiro, com solenidade. Não é uma palavra qualquer, é palavra de Deus, verbum Domini, palavra do Senhor. Então, é importante que na celebração da missa, sobretudo aqui no Brasil, quando nós celebramos os chamados domingos temáticos, e entre eles está o mês da Bíblia, que é o mês de setembro, mas até ontem mesmo, no domingo da Palavra de Deus, colocar o texto, quer dizer, o livro material em destaque. Por exemplo, ele poderia ter entrado solenemente na igreja, não é? De maneira que toda a Assembleia visse que a Bíblia estava entrando e que agora a Assembleia era convidada, depois de acolhê-la, a escutá-la, a ouvir e meditar a palavra. A segunda coisa que também nós poderíamos incrementar, inclusive na Diocese já existe esse movimento, é instituir o ministério de leitor. Porque, segundo a orientação da Igreja, nem todos deveriam ler a palavra, deveriam ler aqueles que foram instruídos e reconhecidos e apresentados à comunidade como pessoas autorizadas para ler e talvez até explicar a palavra de Deus. Então, o rito de leitor seria uma coisa muito importante instituir nesse domingo da palavra ou mesmo em outras ocasiões. E um elemento que nós poderíamos fazer, já fizemos há um tempo atrás, era facilitar que as pessoas que participam das nossas comunidades tivessem acesso ao texto da Sagrada Escritura. Oferecer o Novo Testamento, mesmo as Sagradas Escrituras completa, o Antigo e o Novo Testamento, colocar à disposição da comunidade com um valor que seja acessível a quem quiser adquirir, mas não apenas favorecer a posse material do livro das Sagradas Escrituras, criar espaço de estudos, porque para uma correta compreensão, Erivan, precisa de informações que às vezes as pessoas que frequentam a igreja só para a missa talvez não possuam. Então eu penso que essas três sugestões contemplam essa parte litúrgica, que você pergunta como se pode celebrar o domingo da palavra. E a operacionalização pode ser feita ao longo do tempo, por exemplo, ao longo do ano, no qual nós, vivendo as várias fases do ano litúrgico, vamos colocando de maneira mais aprofundada o sentido da palavra para toda a comunidade. A catequese, uma catequese que parte das Escrituras, cuidar dos catequistas para que eles conheçam de maneira razoável o texto sagrado, e mesmo facilitar, como já disse, o estudo das Sagradas Escrituras. Aqui, por exemplo, tem o texto dos homens que vem rezar todo dia. É uma coisa muito boa. Quem sabe um dia nós não podemos propor para eles digamos assim, a partir do Evangelho de Lucas, apresentar a pessoa de Nossa Senhora. Porque no Evangelho de Lucas, a mãe de Jesus aparece como a perfeita discípula, aquela que escuta e obedece à palavra. Ela não apenas se informa, mas a palavra performa, vai moldando o caráter de Nossa Senhora. Como o senhor diz, dentro dessa perspectiva da gente realmente absorver a essência, eu penso que também, com o passar do tempo, a própria coordenação diocesana, seguramente naqueles encontros, Isso. Mas como a gente rezar, né, padre? Porque, às vezes, até as expressões, as palavras, a gente falava há pouco tempo sobre a questão da concordância, das pessoas entenderem o que leem e leiam aquilo que entendem, né? Então, também por aí.